Bom dia, pessoal! Eu vou gravar esse vídeo para ajudar vocês na resolução das atividades, tá? Então, vai ser um vídeo explicativo. Então, vocês têm 16 questões para resolverem, certo? Algumas é só marcar, que não precisa de cálculo, mas as que precisarem, a prof precisa do cálculo, tá? Então, vocês vão copiar no caderno só os enunciados e as opções de resposta. Vão copiando e vão respondendo, tá? Então, a número 1. Como lemos o número formado por 5 dezenas de milhar, 3 unidades de milhar, 7 centenas, 4 dezenas e 9 unidades? E ele tem as opções. Então, vocês vão identificar como que fica esse número, né? E como que se lê ele. E vão marcar a resposta. Na número 2. Pensei em um número. Tenho certeza que você pode descobrir qual é esse número se seguir as dicas abaixo. Então, tem 6 ordens. O que quer dizer essas 6 ordens? Que ele tem 6 algarismos, tá? Como para vocês entenderem melhor, 6 números ali, tá? Mas na verdade é 6 algarismos. Isso a gente entra mais em detalhes mais pra frente. Então, é par. Aí vocês vão ver, tem algum ímpar? Descarta se tiver. Tem um algarismo ímpar na dezena de milhar. Então, vocês vão identificar onde é que tá a dezena de milhar e ver se tem algarismo ímpar. Então, os que tiver um algarismo par, vocês descartam. O algarismo da centena de milhar vale 300 mil. Então, por exemplo, a letra B é 400 mil que vale. Então, já está descartada. Essa aqui não vai ser. Aí, vocês vão descartando. O algarismo da ordem da centena é metade do algarismo da dezena. Então, vocês vão ver qual deles que na ordem da centena tem a metade da ordem da dezena. E vão descartando se não chegar no número que foi pensado, tá? A questão 3. Em uma disputa, as equipes estavam com os seguintes pontos. A equipe A com 37 pontos e conquistou 18. Então, se ela conquistou 18, ela ganhou mais 8 ou perdeu. Aí, vocês vão ver com quantos pontos ela ficou. A equipe B estava com 59 pontos e perdeu 7. Então, se ela perdeu 7, ela vai diminuir ou vai somar os pontos dela? Aí, vocês vão calcular os pontos de cada equipe e ver quem venceu e com quantos pontos a mais que a outra. A número 4. Na Semana das Crianças, a professora irá distribuir 4 bombons para cada aluno de uma turma. Se nessa turma tem 28 alunos, quantos bombons ela terá que comprar? Então, percebam que a partir da 3 já precisa dos cálculos, tá? Então, aqui vocês vão ter que apresentar cálculo. Aqui também, tá? Aí, que conta que vocês vão fazer? 4 bombons, né, para cada aluno. A turma tem 28 alunos. Então, vocês vão resolver a conta aqui e marcar. A 5. Ana irá organizar seus livros. Ela possui 228 livros e precisa distribuir igualmente em 12 prateleiras. Quantos livros ela deve colocar igualmente em cada prateleira? Então, que conta que vocês vão fazer para distribuição de livros? É mais, menos, divisão, multiplicação? Vocês que vão pensar. É importante que vocês tentem fazer sozinhos para poder ver o que vocês estão sabendo, o que vocês não sabem. E também identificar, né, a operação que tem que resolver os problemas. A 6. Os professores e as turmas dos 7º anos participarão de uma excursão cultural. São 185 alunos, 11 professores que irão em 7 ônibus alugados. Vocês têm que prestar atenção também no que diz aqui, ó. Quantas pessoas viajarão em cada ônibus, sabendo que em cada ônibus deve ir o mesmo número de pessoas? Então, quantas pessoas vão ir em cada ônibus? Também precisa de cálculo. A 7. Observe a imagem abaixo. Entre os números racionais abaixo, quais podem ser utilizados para representar a parte colorida? Números racionais são o quê? Todo número que pode ser escrito em forma de fração, ou seja, as frações, os números com vírgula, que são os decimais, e os naturais também são, por quê? Porque eles também podem ser escritos em forma de fração, tá? Então, você tem que identificar nessas respostas quais deles está representando a parte colorida. Aí, vocês, para formar uma fração, vocês têm que ver, né? É como se fosse um chocolate. Tá? Tem quantos pedaços? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O 10, então, é o denominador dessa fração. Quantas partes estão pintadas?
né? Daí vocês vão ver, vai ser o numerador. A 8, quantas moedas de 10 centavos precisamos para formar R$1? Então, essa não precisa de cálculo também, vocês que vão pensar. A 9, o resultado da operação, 1,32 mais 2,4, então é só vocês somarem aqueles valores. A 10, só dizer como que se lê aquela fração. A 11, o resultado da operação, 2,42 vezes 4, então também é só resolver e multiplicar. A 12, montar e multiplicar, né? A 12, qual das opções abaixo possui no conjunto números múltiplos de 4? Então, ali vocês têm vários conjuntos, né? Quais deles têm números que são apenas múltiplos de 4? Aí vocês vão identificar quem são os múltiplos de 4, aqueles que aparecem lá na tabuada do 4. A 13, ligar os números com seus respectivos divisores. Então, quem são os divisores de 2? Quer dizer, por quem que eu posso dividir o 2? O 2 eu posso dividir por 1 e por ele mesmo. Então, onde é que tá o 1 e o 2? Aqui, então vai ligando. Por quem que eu posso dividir o 6? Aí vocês vão pensando e vão ligando, tá? A 14. Ana está juntando dinheiro para comprar uma bicicleta e já tem R$90. Sabendo que ela possui apenas cédulas e todas são do mesmo valor. Então, isso aqui é importante, ó. Todas são do mesmo valor, ou seja, ela não pode ter uma nota de 5 e uma nota de 10. Ela tem notas apenas dos mesmos valores. Então, quais tipos de cédulas ela pode ter? Então, vamos pensar em todas. Vamos pensar na de 2, na de 5, na de 10, na de 20, na de 50, na de 100 e agora na de 200, né? Então, quais dessas ela pode ter e quantas de cada? Aí vocês vão olhar, ela pode ter nota de 2 para formar 90? Sim ou não? Quantas? Ela pode ter nota de 5 para formar 90? Sim ou não? Quantas? Ela pode ter nota de 10 para formar 90? Sim ou não? Quantos? E vão respondendo. A letra B. Ana possui cédulas de 20. Uma pergunta, né? Ana possui cédulas de 20? Justifique sua resposta. Então, vocês vão ver se ela pode ter cédulas de 20 para formar R$90. Lembrando que seria só de 20. A 15. Resolva as operações com frações e, se possível, simplifique o resultado. Então, soma de frações ou subtração de frações, né? Mantém o denominador, que é o número de baixo, e soma os numeradores, que é os números de cima. Aí, por exemplo, se der 12 décimos, tá? Dá para simplificar? Dá. Os dois são divisíveis por 2. Então, vai dividir o de cima por 2, que dá 6, e o de baixo por 2, que dá 5. Ainda dá para simplificar? Não, porque não tem nenhum número que divide 6 e divide 5. Ali, mesma coisa. Multiplicação de frações. É só multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. Divisão de frações, né? Vou fazer um exemplozinho aqui. 1/2 dividido por 3/5. Divisão de frações. A gente mantém a primeira fração igual e inverte a segunda, ou seja, o 5... Ai, apagou tudo. 1/2 vezes 3/5. Então, copia a primeira e inverte a segunda. O 5 que estava no denominador vai para o numerador, e o numerador que era numerador vira denominador. E aí, multiplica. Então, 1 vezes 5, 5. 2 vezes 3, 6. Essa seria a resposta. E a última é a planta da casa da Marcela. Então, observe as questões a seguir. A letra A. Quantos metros quadrados tem o quarto da Marcela? Então, vocês vão identificar o quarto da Marcela. É o número 3. Como que a gente vai saber quantos metros quadrados? A gente considera cada espacinho aqui, ó, 1 metro, tá? Então, cada quadradinho é 1 metro quadrado. Então, quantos metros quadrados tem o quarto da Marcela? Aí, vocês vão ver quantos tem aqui dentro, vai ser as quantidades de metros quadrados de cada peça da casa. Qual o perímetro da casa? O que é o perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados. Então, vocês vão ver quanto mede cada lado da casa dela, considerando cada quadradinho 1 metro, e vão ver quanto dá todos os lados, ok? Qualquer dúvida, me chamem. Um beijo e bom estudo para vocês.